Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, Bruno Explica. O meu nome é Bruno Cancela e hoje vamos continuar o tema da insuficiência cardíaca. Vamos falar sobre o diagnóstico, os exames complementares e o tratamento. Como vimos no vídeo anterior sobre a insuficiência cardíaca, o diagnóstico é baseado na clínica do doente. Apesar de os sinais e sintomas não serem muito sensíveis nem específicos, o diagnóstico torna-se mais fácil quando a apresentação é clássica. A chave para o diagnóstico é um alto índice suspeito em doentes de alto risco, com vários fatores de risco cardiovascular. Isto não invalida o papel dos exames complementares, que vão ser importantes e fornecer um suporte forte ao diagnóstico. Mesmo que o diagnóstico seja considerado relativamente fácil, é sempre pertinente pensar noutras condições que possam ser responsáveis pelos sintomas do doente. Também é possível o doente ter mais que uma doença que, em conjunto com a insuficiência cardíaca, contribua para a clínica apresentada. Particularmente no que toca à dispneia, é importante excluir causas respiratórias, e isso muitas vezes requer o uso de exames complementares. Relativamente aos edemas, deve ser considerada a presença de doença renal ou de insuficiência vascular, por exemplo. A lista de diagnósticos diferenciais é muito extensa e a sua discussão vai variar de acordo com as circunstâncias de cada caso. De seguida, vamos falar sobre os exames complementares. Eles serão muito importantes para validar o diagnóstico de insuficiência cardíaca e, por vezes, vão servir para excluir outras causas. Geralmente, os exames laboratoriais gerais pedidos incluem o hemograma, que permite estudar a presença de anemia e estudar a linhagem leucocitária, o ionograma, para possíveis distúrbios hidroeletrolíticos, a função renal, que permite estudar a doença renal como uma possível causa do quadro clínico ou como uma consequência da insuficiência cardíaca, e o rastreio de doenças cardiovasculares, como a diabetes e a dislipidemia, e da tiroide. O eletrocardiograma é um exame importante na insuficiência cardíaca. Permite avaliar o ritmo do coração, detectar anomalias na condução elétrica, rastrear alterações ventriculares e detectar infartos antigos. A radiografia torácica consegue avaliar o tamanho e forma do coração ao permitir o cálculo do índice cardiotorácico, que é a proporção do comprimento do coração em relação ao comprimento da caixa torácica. Também permite averiguar o estado da vasculatura pulmonar. Este exame é mais útil na descompensação aguda da insuficiência cardíaca e na avaliação do edema pulmonar. O ecocardiograma é um exame fundamental e é provavelmente o mais importante na insuficiência cardíaca. Através dele, vamos conseguir observar o tamanho e forma do coração, a patência das válvulas e a motilidade da parede, e assim permite-nos a detecção da dilatação das aurículas, a hipertrofia dos ventrículos, de distúrbios valvulares e de anomalias na contratilidade. Além disso, permite estimar a função ventricular através do cálculo da fração de ejeção. Uma fração de ejeção acima de 50 indica uma boa função sistólica, enquanto que uma fração de ejeção abaixo de 40 indica uma fração de ejeção diminuída. A ressonância magnética vai nos permitir a análise da anatomia e função cardíaca com grande detalhe, mas não é regularmente utilizada. Está mais indicada em casos de cardiomiopatias congénitas, miocardite, amiloidose, sarcoidose, entre outras doenças. Os biomarcadores podem eventualmente ser usados no diagnóstico da insuficiência cardíaca. Os mais utilizados são os péptidos natriuréticos, nomeadamente o NT-proBNP. Têm um bom valor preditivo negativo, o que significa que se eles não estiverem elevados, é pouco provável que o doente tenha insuficiência cardíaca. Assim, eles são úteis quando o diagnóstico não é certo através da clínica do doente. Também podem ser usados para efeito de prognóstico e para atingir a dose ótima de tratamento. Passando agora para o tratamento, vamos focar-nos em primeiro lugar na insuficiência cardíaca com fração de ejeção diminuída. Em primeiro lugar, é muito importante tentar controlar as comorbilidades e minimizar os fatores de risco para a doença. Portanto, é preciso tratar a hipertensão arterial, a diabetes, a dislipidemia, incentivar a cessação tabágica e a diminuição do consumo de álcool. No que toca aos fármacos na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, eles assumirão um papel muito importante, porque serão capazes de modificar o prognóstico da doença. No último vídeo, vimos que alguns mecanismos compensatórios acabavam por ser contraproducentes e estimular a remodelação cardíaca. O que alguns destes fármacos conseguiram fazer é exatamente atuar neste processo, ao contrariar o remodeling, atenuando o declínio da função cardíaca, com melhoria dos sintomas e diminuição das hospitalizações e da mortalidade. As classes de fármacos mais importantes são os inibidores da enzima de conversão da angiotensina e os beta-bloqueadores. Os IECAs conseguem inibir a transformação da angiotensina 1 em angiotensina 2, atuando no eixo renina-angiotensina-aldosterona, e os beta-bloqueadores contrariam a ação do sistema nervoso simpático,
Assim, eles antagonizam os processos de remodelação cardíaca. Normalmente, um fármaco de cada estas duas classes são os primeiros que se administram na doença. Os antagonistas dos receptores dos mineralocorticoides, ou seja, antagonistas da aldosterona, como por exemplo a espironolactona, também intervêm no sistema renina-angiotensina-aldosterona e têm demonstrado serem eficazes. Estes fármacos são adicionados aos IECAs e beta-bloqueadores em doentes que se mantêm sintomáticos com a toma destes dois fármacos. Os antagonistas dos receptores da angiotensina são fármacos com efeito não muito diferente aos dos IECAs e por isso são usados como seus substitutos quando os doentes não toleram os IECAs. A ivabradina é um fármaco que abranda a frequência cardíaca, sem afetar a contratilidade, e mostrou ser eficaz em reduzir o número de hospitalizações e da mortalidade. Assim, ela é considerada em doentes com fração de ejeção igual ou inferior a 35%, que tenham um ritmo sinusal, que tenham uma frequência cardíaca acima de 70 e que se mantenham sintomáticos com a toma de beta-bloqueadores, IECAs e antagonistas de aldosterona. Os diuréticos são fármacos que promovem a perda de sódio e água e podem ser usados para melhoria sintomática em doentes com sinais de congestão. Outro recurso possível de ser usado, apesar de não serem fármacos, são os cardioversores implantáveis. São usados como prevenção primária em doentes sintomáticos com fração de ejeção abaixo de 35% e que tenham doença coronária ou cardiomiopatia dilatada. Relativamente à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, o tratamento é muito mais limitado, porque os fármacos não têm impacto no prognóstico. Assim, o tratamento fica limitado ao controle das comorbilidades e fatores de risco, à estabilização do ritmo cardíaco e do alívio sintomático dos sinais de congestão em que se utilizam diuréticos. Para resumir o que estivemos a ver, vamos esquematizar alguns aspectos da insuficiência cardíaca. Na insuficiência cardíaca com fração de ejeção diminuída, temos como principais fatores de risco a diabetes e a doença coronária. Nos exames complementares, observamos o NT-proBNP aumentado, um ECG com uma anormalidade, que pode ser uma arritmia, um infarto antigo, alterações ventriculares, um distúrbio da condução, como o bloqueio de ramo esquerdo, ou então desvios do eixo, e no ecocardiograma vamos ver uma dilatação das câmaras esquerdas, uma diminuição da fração de ejeção, podemos ver anomalias na contratilidade e, com a evolução da doença, podemos ver insuficiência mitral. No que toca ao tratamento, ele começa por um IECA e um beta-bloqueador, depois um antagonista da aldosterona e depois a adição ou não de mais fármacos vai dependendo da evolução do doente. Já na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, o principal fator de risco que falamos é a hipertensão arterial. Temos igualmente um NT-proBNP aumentado, podemos ver algumas alterações no ECG, como a alteração das ondas P e hipertrofia ventricular esquerda. As alterações no ecocardiograma vão incluir o espessamento da parede ventricular, a dilatação da aurícula esquerda, o relaxamento ventricular anormal e uma fração de ejeção acima de 50%. O tratamento vai passar pelo controle sintomático dos sinais de congestão. Pronto, por agora é tudo. Vimos as partes mais importantes acerca do diagnóstico e tratamento da insuficiência cardíaca. A fonte de informação que eu mais tentei usar foram as guidelines, que eu recomendo que vocês também consultem. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, colocar um like e partilhar com os vossos amigos. É mesmo uma ótima ajuda. Se ficaram com alguma dúvida ou têm alguma sugestão, deixem nos comentários. Caso queiram apoiar ainda mais este projeto e ter acesso a conteúdos exclusivos, passem na minha página de Patreon. Obrigado e até ao próximo vídeo.